Oi, primeiro médio, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à nossa aula da apostila. Vamos falar um pouquinho sobre propriedades periódicas. Na nossa aula que está na página 209 da apostila, vamos pegando a apostila já para a gente começar a nossa aula, tá? A aula 21. Então vamos começar, vou mudar aqui o slide. Nossa aula é para os alunos, a minha aula é para os alunos da primeira série do ensino médio do Colégio Conquista. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propriedades periódicas, que está na página 209, aula 21, apostila 2. Vamos lá. O que é uma propriedade periódica? Uma propriedade periódica é uma propriedade que acontece de período em período. Na tabela periódica, que está aqui no fundo, o que são os períodos? Os períodos nada mais é do que as linhas da tabela periódica, tá? Então, o que eu tenho? Eu sei que os elementos químicos da tabela, eles possuem um local específico que varia de acordo com as propriedades periódicas. Eles estão ordenados em ordem crescente de número atômico. Então, o número atômico ele vai aumentar da esquerda para a direita. De acordo com a Moseley, o que ele falou? Que as propriedades físicas e químicas dos elementos, eles variam periodicamente na sequência do número atômico dos elementos. Então, mudou o número atômico, vai mudar a propriedade física e a propriedade química, tá? Quais são as principais propriedades periódicas dos elementos? Os raios atômicos, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, eletroafinidade e as físicas, quais são? Ponto de fusão e ebulição, densidade e volume atômico. Então, cada propriedade periódica a gente vai estudar separadamente e vamos ver como que elas se comportam dentro da tabela periódica, tá? Vamos lá. O primeiro que a gente vai ver, quem que é o raio atômico? Ele está relacionado com quem? O tamanho do átomo. Todo átomo ele vai possuir o mesmo tamanho? Não. De acordo com o número atômico, ele vai aumentar o volume atômico e isso está relacionado com o volume dos elementos na tabela periódica. E como que funciona, tá? Na tabela periódica, então deixa eu voltar aqui, ó. Na tabela periódica, os valores do volume atômico aumentam como? De cima para baixo. Então, aqui, ó, de acordo com essas esferas, as menores esferas estão aonde? Na parte superior da tabela periódica. E as maiores esferas, que são os maiores elementos químicos, estão na parte inferior da tabela, tá? E aqui, e de acordo com as famílias, que são as colunas, ela vai do centro para a extremidade. Então, aqui, ó, ela vai do centro para a extremidade. Então, nos períodos, que são as linhas, ela aumenta de cima para baixo. E nas famílias, elas aumentam do centro, da direita para a esquerda. Então, os maiores elementos químicos, onde que eles vão estar? Aqui nas extremidades da tabela periódica, onde que estão as maiores esferas. Então, aqui na primeira e na segunda coluna, eles vão ser os maiores, e aqui nos gases nobres, eles também vão ser maiores. Mas comparando, tá? Os gases nobres e as famílias dos halogênios e calcogênios, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos são os elementos que possuem o maior volume atômico. Tudo bem? Vamos para o próximo. O próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ponto de fusão é quando ele começa a ficar líquido e o ponto de ebulição quando ele começa a ficar gasoso. Como que a gente encontra isso na tabela periódica? Então, vamos lá. Eles variam segundo os lados que estão posicionados na tabela. Então, vamos lá. No sentido vertical e no lado esquerdo da tabela, eles aumentam de baixo para cima, ou seja,
Quanto menor for o valor do número atômico, menor será o ponto de fusão e de ebulição. E no horizontal, eles aumentam das extremidades para o centro, ou seja, da ponta da tabela para o centro da tabela. Então, olha aqui, nos períodos, eles vão variar de baixo para cima. E nas famílias, como que eles vão variar? Da extremidade para o centro. Então, os elementos que possuem os maiores pontos de fusão e ebulição, quem são? Os elementos de transição, que são todos esses verdes e as bolinhas amarelas. Então, os elementos de transição e as bolinhas amarelas, eles que são os elementos que possuem o maior ponto de fusão e de ebulição. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Continuando. O próximo, o que é? Afinidade eletrônica, que também é chamado de eletroafinidade. O que é? É a menor energia que eu tenho para retirar um elétron. Então, olha lá, eu quero retirar um elétron. Então, olha só, sempre que eu falar a respeito de retirada de elétron, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar quanto que eu tenho que fornecer de energia para retirar esse elétron. Essa propriedade é chamada de afinidade eletrônica ou eletroafinidade, tá? E como que ela funciona? Então, vamos lá. Ela vai crescer da esquerda para a direita, isso de acordo com quem? Com as famílias. Já nos períodos, ela vai aumentar o quê? De baixo para cima. Então, onde que é mais difícil de eu retirar um elétron? Então, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que seria as famílias do calcogênio, halogênio, os gases nobres não participam, tá? Porque eles já estão estáveis. Então, olha aqui. Então, quando a gente fala a respeito de afinidade eletrônica, essas esferas azuis aqui são as mais difíceis de se retirar um elétron. E onde que é mais fácil de retirar um elétron? Aqui, nos metais alcalinos e nos metais alcalinos terrosos. Ok? Vamos lá para o próximo. Quem é o próximo? Olha lá. Energia de ionização, que também é chamado de potencial de ionização. Essa propriedade é o oposto da afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a dificuldade que eu tenho para tirar o elétron. Aqui é a energia mínima que eu tenho para retirar um elétron do átomo neutro. Como que funciona? Olha lá. Na tabela periódica, a energia de ionização é contrária do raio atômico. Assim, como que ele aumenta? Da esquerda para a direita. Então, ou seja, da esquerda para a direita. E do que? De baixo para a cima. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Olha lá. O que é eletronegatividade? Como o nome já diz, a eletronegatividade é o elemento que tem facilidade de ganhar elétron. Quem são os elementos que têm maior facilidade de ganhar elétron? Aqui, ó, seria a família do calcogênio, família dos halogênios, gases nobres não participam, tá? Então, todas essas esferas azuis são os elementos que têm a maior eletronegatividade. E quem tem menor eletronegatividade? Aqui, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Então, aqui, ó. Na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta, olha lá, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, os elementos que estão aqui embaixo da tabela periódica, eles que possuem maior tendência de ganhar elétrons. Ok? Vamos lá. O próximo, o que é? Olha lá, no próximo eu já estou dando um exemplo onde que ele está falando a respeito de duas equações. Bom,
Na primeira equação, o que eu tenho? O elemento A energia. O que aconteceu com esse elemento? Ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, olha aqui esse elétron sendo representado aqui no final. Agora, olha aqui, ó. No segundo exemplo, o que eu tenho? Um elemento B, o que aconteceu com ele? Ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, ele ficou negativo. Então, olha aqui, o elemento A perdeu um elétron e o elemento B ganhou um elétron. Se ele ganhou, ele fica negativo mais a energia. E o A é o contrário, tá? Ele perdeu um elétron, então a energia vai aqui no meio. Aí o que ele está perguntando? Ele está perguntando assim: as propriedades periódicas, olha lá, relacionadas, eles vão estar falando a respeito do quê? Bom, sempre que ele perde elétron, ele está relacionado com energia de ionização. E sempre que ele ganha um elétron, ele está falando a respeito da capacidade de ganhar esse elétron. Ou seja, ele está falando sobre afinidade eletrônica. Então, energia de ionização, capacidade que ele tem de perder elétron. Eita, bati a mão de novo. Então, olha lá. E aqui, no B, ele está fazendo o quê? Ganhando um elétron, ou seja, é afinidade eletrônica. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho energia de ionização e afinidade eletrônica. Ok, pessoal? Então, olha só, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Tudo isso que eu falei está lá na página 209 da apostila. Os exercícios estão na página 210, tá? Então, leiam o que está escrito na apostila, assista a videoaula quantas vezes for necessário e, se tiver dúvida, não esqueça de mandar para nós, tá bom? Para eu responder. Então, vamos lá. O que eu vou pedir para vocês? Eita, bati a mão. Volta. Então, vamos lá. Vou pedir para vocês resolverem o exercício. Eita, de novo, bati a mão. Olha lá. O exercício de 1 a 6 da apostila 2. E se tiver dúvidas, pode mandar. Dúvidas primeiro médio, conquistaanglo.com.br. Na próxima aula, nós vamos corrigir esses exercícios, tá bom? Tchau, pessoal. E tudo de bom aí para vocês.